Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 3 do vestibular do ITA de 2009 e ela nos diz o seguinte: seja f uma função que tem o conjunto dos reais como seu domínio e o conjunto dos reais tirando zero o seu contradomínio. E essa função ela satisfaz essas condições: f de x mais y é igual a f de x vezes f de y para todo x e y pertencente aos reais, e o f de x é diferente de 1 para todo x pertencente aos reais, exceto o zero. O que nós podemos afirmar a respeito dessas quatro afirmações? Quais delas são verdadeiras? Quais delas são falsas? Bom, a primeira informação interessante aqui, né, esse contradomínio dessa função f, que não é o conjunto dos reais todo, né? É o conjunto dos reais menos o zero, ou seja, não existe nenhum x aqui no domínio dessa função f, tal que o f de x vai dar zero, porque o contradomínio dessa função f está tirando o número zero, então o zero não pode ser imagem de ninguém. Bom, uma outra informação interessante é essa daqui, né? F de x é diferente de 1 para todo x pertencente aos reais diferente de zero, ou seja, a f de x ela nunca vai ser igual a 1 quando o x for um número que é diferente de zero. A gente não sabe se o f de zero vale 1. Né? A gente vai ter que verificar se o f de zero vale 1. Mas se existir algum x no domínio dessa função f, tal que o f de x vale 1, isso significa obrigatoriamente que esse x ele tem que ser igual ao número zero, por causa dessa informação aqui. O f de x ele é diferente de 1 para qualquer x, né, diferente de zero. Então vamos tentar calcular quem é esse f de zero. Será que a gente consegue descobrir quem é o f de zero? Então vamos lá. O f de zero a gente pode escrever assim, ó. O zero, a gente escreve ele como zero mais zero, né? Porque a gente quer, né, usar essa propriedade aqui dessa função f que é válida para quaisquer x e y pertencentes aos reais. Então a gente tem um x aqui que é igual a zero, temos um y aqui que é igual a zero. Usando aquela propriedade da função f, então f de zero mais zero é igual a f de zero vezes f de zero. Ou seja, f de zero ao quadrado. Então nós temos f de zero igual a f de zero ao quadrado. A gente pode fazer o seguinte, a gente passa o f de zero ao quadrado para o lado esquerdo, né, dessa igualdade, ficamos com f de zero menos f de zero ao quadrado, isso daqui é igual a zero. E daí a gente pode colocar o f de zero em evidência, né, vai para dentro do colchete aqui, ó, 1 menos o f de zero. Tudo isso daqui é igual a zero. Agora, para que o produto de dois números, né, seja igual a zero, isso significa que ou esse daqui é igual a zero, ou esse daqui é igual a zero. Então daqui nós concluímos o quê? Que ou o f de zero é igual a zero, ou o 1 menos o f de zero é igual a zero, ou seja, ou o f de zero vale 1. Só existem essas duas possibilidades para o f de zero. Ou ele vale zero, ou ele vale 1. E por que a f de zero jamais pode ser igual a zero? Por que a gente precisa eliminar esta opção, né, de f de zero ser igual a zero? Por causa do contradomínio da função f. Né? O contradomínio da função f é o conjunto dos reais menos o zero. Então não pode existir nenhum x tal que o f de x é igual a zero, né? Porque o zero ele não é imagem de ninguém. Então, obrigatoriamente, o que nós devemos ter? Que o f de zero só pode ser igual a 1. Então, só vai existir um número em R, no domínio dessa função f, tal que o f de x vale 1, e esse x tem que ser o zero, né? Porque para qualquer outro valor de x que é diferente de zero, ó, o f de x é diferente de 1. Então, já sabemos, né, que se o f de x for igual a 1, obrigatoriamente o x tem que ser igual a zero. Então, aqui a gente já pode marcar a afirmativa número 2 como sendo verdadeira. E agora vamos analisar por que essa função f ela jamais pode ser uma função ímpar. Né? Por que ela jamais pode ser uma função ímpar? Porque olha só, como a gente já sabe quanto que vale o f de zero, né? Então nós sabemos o seguinte aqui, o 1 ele vale o f de zero. Mas, para qualquer x pertencente aos reais,
o zero ele pode ser escrito assim, ó, como x mais menos x. X mais menos x dá zero. E daí nós usamos essa propriedade aqui da função f, né? Então, f de x mais menos x é igual a f de x vezes o f de menos x. E tendo essa informação em mãos, que o 1 ele é igual a f de x vezes f de menos x, então isso aqui já nos diz que essa função f, ela jamais vai poder ser uma função ímpar. E por que ela jamais vai poder ser uma função ímpar? Porque para ser uma função ímpar, o que tem que acontecer? O f de menos x tem que ser igual a menos f de x para todo x pertencente ao conjunto dos reais. Isso para ser uma função ímpar tem que acontecer para todo x. Mas acontece que para essa função em específico, para nenhum x isso aqui vai acontecer. Jamais, né, para nenhum x isso aqui vai acontecer. Teria que acontecer para todo x para ser uma função ímpar. Mas, na verdade, não acontece para nenhum x. E por que não acontece para nenhum x? Porque vamos supor que exista um x, ou melhor, vamos supor que exista um a pertencente aos reais, tal que o f de menos a é igual a menos f de a. E a gente vai ver que essa suposição aqui, ó, ela vai ser um absurdo. Então, se existe esse a, a gente sabe também que essa propriedade aqui, né, essa igualdade, ela vale para todo x, então vale em específico para esse a. Então nós sabemos, né, que 1 é igual a f de a vezes o f de menos a. E essa igualdade, em azul, ela é satisfeita para qualquer x, em particular vale para esse a. Logo, o que a gente pode afirmar a partir dessa informação aqui, ó? E dessa informação? E o 1 ele vai ser igual ao f de a vezes o f de menos a. Só que olhando para cá, ó, o f de menos a é o menos f de a. Então vamos colocar aqui, ó, menos f de a. Ou seja, menos f de a ao quadrado. Logo, o f de a ao quadrado seria igual a menos 1, né? 1 é igual a menos f de a ao quadrado, significa que o f de a ao quadrado é igual a menos 1. Isso aqui é um absurdo, né? Então, como não existe nenhum x tal que satisfaz essa propriedade, então essa função f ela jamais vai ser uma função ímpar, né? Essa propriedade teria que acontecer aqui, né, para todo x, mas a gente verificou que ela não vale para nenhum x, né? Então, a afirmativa 1 ela está incorreta. Agora vamos analisar a afirmativa 3, né? Será que a função f ela é uma função injetiva? Então, olha só, para a gente provar que ela é função injetiva, né, então vamos pegar um x e um y, ou um x e um z, tal que o f de x é igual a f de z. X e y aqui são números quaisquer. Para a gente mostrar que é injetiva, o que a gente tem que fazer? Temos que mostrar que o x é igual a y, né? Ou melhor, que o x é igual a z, né? Para qualquer valor de x e de z, tais que f de x é igual a f de z, para a função ser injetiva, a gente tem que mostrar que o x tem que ser igual ao z. Então, o que acontece se a gente calcular o f de x menos z? Vamos calcular o f de x menos z. Isso daqui é igual ao f de x, né, mais menos z, que vai ser igual ao f de x vezes o f de menos z. Mas o f de x, a gente já descobriu que vale o f de z, né? Então a gente coloca aqui, ó, f de z. Quer dizer, a gente está supondo, né, que o f de x é igual a f de z. Então a gente troca aqui o f de x pelo f de z. Ficamos com f de z vezes o f de menos z. Só que agora olhe para essa informação aqui, ó. A gente já sabe que f de x vezes f de menos x é igual a 1 para todo x pertencente aos reais. Então, isso daqui, ó, vale 1. O f de x menos z, ele tem valor igual a 1. Logo, a gente já sabe que quando existe algum valor no domínio dessa função f, tal que a f desse valor vale 1, isso significa o quê? Que esse valor aqui tem que ser o número 0, né? A f de um número só pode ser igual a 1 quando esse número é igual a 0. Então, x menos z tem que ser igual a 0. Logo,
Daqui a gente conclui o quê? E o x tem que ser igual a z. E, portanto, a função f ela vai ser uma função injetiva. E daí a gente pode marcar o item 3 como sendo verdadeiro também. Agora, o item 4 nos diz que f não é sobrejetora, pois f de x é positivo para todo x pertencente aos reais. Então, de fato, né, se a gente mostrar que f de x é positivo para todo x pertencente aos reais, a gente mostra que essa função não é sobrejetora, né? Porque para ser sobrejetora, esse contradomínio aqui tem que ser a imagem da função f, né? Então, se f de x for positiva para todo x, então para qualquer x negativo que a gente pegar aqui no contradomínio dessa função f, esse x negativo não vai ser a imagem de ninguém, porque f de x é positiva para todo x. Então, como que a gente mostra, né, que a f de x é positiva para todo x pertencente aos reais? Então, a gente faz o seguinte, a gente pega o f de x, né? A gente pode escrever esse x como sendo igual a x sobre 2 mais x sobre 2, né? Isso daqui dá x. E aí a gente usa a propriedade aqui do enunciado da questão. Isso daqui vai ser o f de x sobre 2 vezes o f de x dividido por 2. Logo, o f de x é igual a f de x sobre 2 ao quadrado. E a gente sabe que isso daqui é estritamente positivo, né? Porque a f jamais pode ser igual a zero, né? Porque o contradomínio dela está tirando o número zero. Então, acabamos de provar que f de x é positiva para todo x. E como eu falei anteriormente, isso significa que a função f ela não vai ser sobrejetiva. Então, o item 4 está correto. E o que nos pede a questão? Para analisar quais são falsas, né? Só existe um item falso, que é o item 1. E, portanto, vamos marcar como alternativa verdadeira, alternativa da letra E. Né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.